acompanhando a galera da série. Vamos ver se o Matheus conseguiu agora. Ou se o Matheus ainda está com sono. Matheus, eu sempre sou muito com o Matheus. Não sei se o Matheus fala comigo ainda. Não, Matheus, tá tudo bem? Você tá bonitão, Matheus? Tá bem? Tá me ouvindo agora? Agora sim, vendo e ouvindo. Matheus, eu zoo tanto com o Matheus, mas tanto. A gente fala junto, a gente dá aula junto. Eu dou aula para a Brown Academy, então a gente dá aula junto. E eu sempre zoo o Matheus muito, porque assim, eu falo mais do que o inferno inteiro. E o Matheus aí ele fala devagar, calminho, tranquilo. Então. Ele veio gravar comigo uma vez o Beercon, né? Você foi participar do Beercon comigo? Aí, assim, tudo que minha barba é descabelada, o Matheus veio descabelado. O Matheus pegou as roupas mais amassadas, o cabelo mais mal, puta que pariu. Eu falei, Matheus, você vai falar pra ficar eternizado, mano. Ele veio meio assim e ficou aí. Eu falei, puta. Bom, mas tá bom, chegou. Aí, continua descabelado, tá de parabéns, é isso. Tem que manter a tradição, tem que seguir no céu. Não tem cabeleireiro? Como é que eu faço, cara? Como é que eu faço? É igual eu aqui. Agora aqui do lado começa a virar o palhaço carequinha, fica aqui e começa, puta que pariu, mas tudo bom. Mas a gente vai. Mais feio do que nós somos, não vamos conseguir ficar. Relaxa, tá tudo certo. Tá e aí, Matheus, o senhor tá bem? O senhor tá direitinho aí? Tá fazendo a quarentena? Aqui que o senhor tá? Olha, que taça que a André trouxe, que coisa linda pra poder tomar uma água. Mas hoje eu vou tomar cerveja. Olha, coisa linda. Taça. Olha, da Brown Academy, essa daí é bonita, hein? Caramba, cara. Ô, louco. Essa Fala, daí é você... profissional. Essa é bem bacana. Você... A proposta do tema foi seu, né? Foi sua. A gente conversou, vamos fazer junto, vamos. A gente tá sempre fazendo um monte de coisa junto aí. Aí o Matheus falou, vamos falar de mosturação. Ó, o seu Gustavo Miranda. O seu Gustavo Miranda muita saudade. Gustavão. Se o seu Gustavo Miranda... O Gustavo tem medo de câmera, senão tinha feito uns 30 lives com ele já. Aí aí você que veio com a ideia da mosturação, não é isso? E aí eu falei, liberdade total, porque de fato, quarta-feira eu quero falar depois a gente vai entrar em detalhes técnicos sobre cada coisa dali pra frente. Tá legal. O que vocês tiverem de pergunta também vão fazendo, galera. Completamente aberto aí. Bom, a ideia da mosturação também é para prestigiar um pouco também a série que a gente está no ar. E hoje é quarta-feira, hoje é dia de série de mosturação. Na minha viagem que eu fiz no começo do ano, graças a Deus consegui fazer uma viagem no começo do ano. Fui para a Indonésia e fui para Filipinas. Cheguei no momento do lockdown, no dia em que Manila estava com lockdown ali acontecendo. Consegui chegar aqui, graças a Deus. E aí gravei nas Filipinas uma série de mosturação de 16 episódios e de lupulagem de 16 episódios, né? Então, para também falar um pouquinho do que a gente vem falando na série de mosturação, né, e para fazer um link com tudo isso que a gente vem falando, eu acho que é um tema muito bacana. Por que eu escolhi mosturação? É um tema muito bacana porque e difícil também ao mesmo tempo, e que tem muita informação divergente. Informação divergente no ponto de faço parada de beta-glucano, não faço, posso arriar o malte numa temperatura mais alta. Na hora que eu falo isso, todo mundo fica de cabelo de pé. Mas como assim arriar o malte numa temperatura bem mais alta? Pô, você pode arriar o malte a 62, não tem problema nenhum. Pode fazer isso tranquilamente. E aí todo mundo fica pensando, pô, como assim, né? Por quê? Aí eu explico de modificação do malte. Os maltes novos, eles têm uma qualidade já superior. A gente pode arriar o malte já numa temperatura um pouquinho mais alta. Gustavo Miranda, que está aqui também, não me deixa mentir, né? Então, a gente pode realmente trabalhar com esse malte numa temperatura um pouco mais alta. E aí, com isso, a gente tira alguns mitos. Tem a parada proteica também, que é um mito, né? A parada proteica em cerveja de trigo e belga. Isso é da época do Gustavo Miranda. Isso é velho. Isso não tem mais. Mas me fala, esse conteúdo tá onde, Matheus? Pra galera que tá vendo agora, descobrindo agora, onde tá esse conteúdo todo? Esse conteúdo a gente sobe toda quarta-feira nas redes sociais. A gente expandiu as nossas redes.
A gente está no Instagram da Brau, que vocês estão vendo por aí. A gente está também no Facebook, meu pessoal, Matheus, no Facebook da Brau. Estamos no YouTube e a gente lançou podcast também. E nesses podcasts a gente está no SoundCloud e estamos no Spotify. Que beleza. Você que vai ver esse vídeo, se já perdeu uma parte, quer ver de novo, independente do que a gente está falando aqui, de como o Matheus for subir, todas as lives que eu fiz no meu perfil e no perfil da Cervejoteca estão disponíveis, nem todas disponíveis, estarão em breve no nossa página no YouTube, em Confraria do RR. E chegando lá, não se esquece daquele joinha, de se inscrever e por aí vai. Muito bem. Então começa do começo. Fala da mosturação. Começa do começo. Bom, acho que uma coisa interessante para a gente falar é, que nem eu comecei a falar, é que a gente não precisa começar a fazer cerveja com rampas lá embaixo, né? Eu aprendi na Alemanha, né? Inclusive os alemães que são um pouco quadrados nesse sentido, eles até aceitam muito bem e começar a fazer o machine numa temperatura um pouco mais alta. Então, e fazendo esse machine numa temperatura um pouco mais alta, você economiza um tempo, né? Deixa de fazer outras rampas de temperatura, como 45 e de 50 graus. Por quê? Antigamente, os maltes eles tinham uma quantidade de beta-glucano maior do que se tem hoje, né? Estou falando de 40 anos atrás, então se a gente pega a gente dessa época, você vê que a qualidade dos maltes naquela época era um pouco inferior, né? E tinha beta-glucano uma quantidade maior. Não sei se é da época do Gustavo, se ele tiver alguma coisa a comentar. Eu acho que ele tem muita coisa para falar aí, além de mim, né? Que os maltes mais antigos, você tinha uma qualidade um pouquinho inferior e com isso você acabava tendo que fazer ali 45 graus para quebrar beta-glucano, fazia a parada proteica para quebrar proteína em aminoácido para ajudar com que a levedura fermente de uma forma mais saudável, né? Coisa que hoje a gente não precisa tanto, coisa que hoje a gente já tem maltes bem modificados. Isso quer dizer, temos já maltes com teor de beta-glucano bem mais baixo, não preciso fazer. Só preciso fazer se eu estiver usando cereal não malteado. Que tipo de cereal não malteado? Trigo e aveia não entra nessa história. O trigo e a aveia são cereais que não têm casca. Então eu não preciso fazer a parada de beta-glucano. Que o beta-glucano está na casca. O Gustavo falou aqui de decocção, então né, é uma ideia. A decocção, todo mundo fazia decocção, né, nessa época. Então, Gustavo, fazia decocção para poder. Tem duas coisas que o dia que eu for presidente do mundo eu vou proibir: decocção e melanoidina. As duas pelo mesmo efeito prático. São as duas que eu mais detesto na cerveja, aquele caramelo rançoso. Eu odeio melanoidina. Eu sempre, cara, jamais usei, jamais vou usar, detesto. E seja com decocção, pra mim, puta que pariu, tem que ser um negócio. Não precisa. Não precisa, né? Não precisa. A melanoidina é aquele negócio que ame ou odeia, né? Odeio, pronto. Odeio. Eu vou ser presidente do mundo pra poder proibir essa merda. Fica sossegado. A melanoidina, o Ronaldo tem uma questão de amor e ódio com ela, né? A melanoidina... Não, é puro ódio. É puro ódio. Não tem nada de amor. Nunca teve. Deus me livre. Mas ela tem uma função, né? A melanoidina ela tem uma pequena função. Ela tem um aroma de malte mais intenso do que o caramelo, né? Que o ser humano sente com mais facilidade melanoidina do que sente o caramelo. E aí, para alguma cerveja belga ou inglesa que você quer dar um pouco de aroma de malte, você pode usar algum malte que tenha melanoidina. Só por conta disso, né? Só por conta disso. Que aí você pode usar um pouquinho de melanoidina, mas
Em IPA, com certeza, fica muito melhor malte caramelo, e a gente está falando de malte cristal como Carahel, Cara Red, por exemplo, é perfeito, né? Muito melhor do que melanoidina. O Munique tem melanoidinas também, né? Não só o melanoidina em si, mas diversos outros maltes. O Abbey tem Escuta, melanoidina pra caramba, o Red X tem. Isso, o Redex é sensacional. Mas ter melanoidina é uma coisa. Cera, tipo, o demônio agindo no malte, não, né, mano? É diferente. Não, jamais. Cara, assim, eu entendo. 1%, 0,5%, uma questão de cor, uma questão de brilho. Aquele feixe rubi que vem, é lindo, tem o seu potencial. Claro que tem, fica lindo. Mas nunca, eu não uso essa merda nem fodendo. Mas vamos voltar para nossa história. E aí a galera parou de fazer a rampa de 40, parou de fazer 45. O senhor fez sua última cerveja quando, seu Matheus? Eu fiz faz 3 ou 4 semanas. Eu fiz uma do Bel, eu até invasei ela já. Cadê? Vamos tomar esse negócio. Manda entregar uma aqui pra mim, adoro do Bel. Mas aí você começou essa rampa, que rampa que o senhor fez? Você começou em 62 essa cerveja? Não, né? Aí não, você é louco? Essa é uma cerveja, então. Falamos da de 45. 45 é quebrar beta-glucano. Mas a parada proteica ela é muito importante para cervejas esterificadas. A parada proteica, ela antigamente era importante porque faltava aminoácido para a levedura se multiplicar. O malte era de má qualidade e faltava nutriente para a levedura. E esse nutriente é em forma de aminoácido. Mas hoje em dia se faz a parada proteica quando a gente quer incitar a reprodução celular, né? Então a gente dá um pouquinho mais de aminoácido do que a levedura já tem no malte. E a reprodução celular, não diretamente, é uma via indireta, mas ela em grande parte dá para falar que a reprodução celular ela esterifica mais. Então, a parada proteica ela vai ser importante para as Weiss e para as belgas. Então, nessa belga que a gente quer esterificar essa do Bel aí, começar arriando o malte a 52. Eu não preciso arriar o malte a 45. Se eu quiser, eu arrio a 45, mas não tem problema. Tá, Né? deixa eu te fazer uma pergunta. Independente do que a galera está perguntando aí, eu já vou voltar nessas perguntas, senão nós vamos responder. Quando você inicia a 40 e tantos graus, você tem um tempo de recuperação de temperatura, tá certo? Uhum. Então, quando você faz em 40, você tem um tempo de recuperação de temperatura. Provavelmente, falando isso de pensamento de alguém que vive de cozinha a vida inteira e tal, o tempo de recuperação dessa temperatura, fazendo ela mais alta, ela é necessariamente menor do que seria o tempo de recuperação quando a gente faz a 40 e poucos graus. Ou você nunca teve essa relação? Enfim, não faz diferença nenhuma. O que você diz por tempo de recuperação de temperatura? Seria eu tô com 40 graus. Não, eu tô com água a 40 graus. Se eu entro com o meu malte temperatura ambiente, eu vou ter vai cair minha temperatura. 3, 4 graus. Depende do volume, tudo, né? Tudo é uma questão. Isso não tem uma precisão nessa conta, jamais. Isso realmente são casos extremamente específicos para a gente poder falar. Mas e aí, essa história, essa recuperação, para a gente poder calcular o tempo da rampa, minha pergunta é só nisso. Chegar nessa história. Então, se eu começo em 50, 52, 50, quando você quiser. O tempo de recuperação, eu vou colocar na minha primeira etapa da rampa, quanto a mais do que eu colocaria se fosse dentro do meu padrão de ter começado ali perto dos meus 40 graus? Se eu quero começar a 62, por exemplo, que é a temperatura ideal da beta, eu vou subir para 66, que vai cair uns 3, arriar o malte e corrigir o pH, vai cair por volta de uns 3, 4 graus aí. É mais ou menos o que cai. Depende, lógico, que da massa de água, né? E da massa de malte que você está arriando, mas é por volta disso. Pode calcular tranquilamente aí seus 4 graus que eu acho que vai bem. Mas em relação ao tempo? Em relação ao tempo, muda? O tempo de rampa, o tempo da exposição na temperatura desejada. Então, a sua proposta é iniciar abaixo do 62, mesmo que você queira que você faça tudo no 62, beleza. Você vai fazer uma APA. Então, numa APA você pode trabalhar no 62, sucesso, beleza.
taco nela, vou sucesso nela, e aí essa minha parada de 62 que eu faria de qualquer forma, eu conto tempo a mais, conto tempo a menos, não muda nada? Ou você acha que é melhor começar em 55 para dar um tempo de chegar e aí contar o tempo exato no 62? Tem uma teoria que todo mundo fala de tem um tempo de solubilização das substâncias e tal. No momento em que eu adiciono o malte, eu prefiro já começar em 62. Na hora que eu adiciono o malte, eu meço o pH, isso tudo vai uns 2, 3 minutos aí de solubilização. E aí eu tô a 62 já, algumas enzimas já começaram a atuar. Eu acho que esse pequeno tempo já é um tempo necessário já para você conseguir solubilizar esse malte, tá? Então eu arriaria o malte, eu subiria essa água 4 graus acima do que eu quero, né? Meia meia, arrio o malte, até eu misturar, corrigir o pH, eu não contei o tempo. Vai por volta de uns 3 minutos. Aí eu começo a contar o tempo. Quando recuperou a temperatura. Quando recuperou a temperatura. Eu prefiro, ao invés de fazer 60 minutos a meia meia, 67, que é uma temperatura intermediária entre beta e alfa, eu sou mais do conceito alemão de fazer 62 e 72. Faço 40 minutos a 62 e 20 minutos a 72. Os 40 minutos a 62 já é mais do que o suficiente para fazer essa conversão toda, né? Gustavo, quanto que na indústria se faz aí a beta-amilase? Se faz por 15 minutos, né? 15, no máximo 20 minutos, com agitação constante, nas boas condições que se tem numa indústria, já se faz toda essa quebra, a conversão do amido a 62. E aí depois subindo para 72 a gente tem um pouquinho mais de extração, porque aí tem uma teoria que é o seguinte: o amido todo ele está dentro de bolsas, né? Bolsas grandes e bolsas pequenas. As bolsas grandes elas se rompem por temperatura, na mesma temperatura que a beta-amilase atua. Então, é coincidência, na temperatura da beta-amilase, o amido fica disponível, a bolsa se rompe. As bolsas pequenas, elas se rompem por volta de 74, 75 graus. E aí fazer a parada a 72 graus vai quebrar um pouco dessas bolsas e vai converter um pouco desse amido que você libera das bolsinhas pequenas. É uma quantidade pequena de amido que você consegue só converter se você fizer a parada da alfa-amilase. Se eu passar direto, o que vai acontecer? Eu vou perder esse amido? Não. Eu vou liberar o amido, porque eu vou passar de 67, por exemplo, né? Está fazendo uma rampa única, 67, 68. Você subiu direto para 78 no mesh out. A 78 você rompe essas bolsas pequenininhas também. Só que a diferença é que você não fez a alfa-amilase atuar para transformar esse amido em destrina. Então você não aproveita muito menos. Aproveita menos. Menos. E aí o amido ele fica na forma de amido mesmo dentro da cerveja. O rendimento em geral ele é praticamente o mesmo, mas é melhor ter destrina do que ter amido na cerveja. O Gustavo aqui está complementando. Valeu, Gustavo, por qualquer dica. A gente tem que sempre... O senhor está lendo? Então leia aí. Ouvir nossos professores. Gustavo está falando, nas grandes, como o malte é bem modificado, só fazem em torno de 70, conforme análise do poder diastático do malte. Olha só, galera, então hoje não se faz mais nada a 45, 50 graus. Economia de tempo, né? E faz em torno de 70 graus, que é para fazer a conversão toda, e aí sobe para mesh out e bora. Olha só. Então é uma abordagem mais agressiva ainda, né? Tem que se economizar mais tempo ainda. Quanto tempo é por volta de 70, Gustavo? Eu já ouvi isso também, é por volta de uns 20, 30 minutos, né? 20, 30 minutos ali em torno de 70 até zerar todo o amido e aí sobe para mesh out.
Você tem essa informação, Gustavão? Não, ele vai respondendo aí. Ele vai responder, né? Tem um delay até chegar lá também? Não, normal. Dá sequência aí nos seus. 50 graus, é. Cara, isso é muito louco pra mim, na boa. Eu acho que eu sou muito. Não tô duvidando de nenhum de vocês dois, não, mas acho que, sei lá, eu sou meio tradicionalista, não sou também, mas é muito louco essas informações pra mim, assim, eu vejo. Eu sou um cara que, da gastronomia, eu sempre falo essa frase, se vocês viram, porra, palestras e conversas minhas, eu sempre respeito muito o tempo da comida. Então, assim, não adianta você assar uma carne por 180 graus por 40 minutos. Se você vai colocar a mesma carne de 220 graus para 20 minutos, não vai ficar uma puta bosta. Então, eu tenho isso muito. Cara, essa história de pular, de não precisar parar, ok, parar em 40, isso é realmente problema, mas para mim, todo um tempo de solubilização, cara, só testando, de novo, não estou duvidando, tá? De uma boa, não estou duvidando de nada do que vocês estão falando, mas para mim é meio que fundamental o tempo do movimento dentro da, né? Não sei que você já entre com o próprio extrato, enfim, aí é outro universo de possibilidades. Mas dentro de um formato simples, pegou o malte, moeu, porra, colocou, eu acho que se eu tivesse que falar isso assim, apostar, deixa ele ficar girando, faz acontecer, pra mágica realmente poder, tipo fazer o risoto, né, mano? Você vai fazer o risoto bom se você não ficar mexendo o arroz o tempo inteiro, é mais ou menos esse conceito de poder ter liberação, e aí é exatamente o termo, a solubilização, mas muito bem. Olha, bom, segue aí, vamos lá, próximo. Legal, então acho que a gente falou das principais detalhes, né? São alguns pelinhos novos em que a galera realmente bate um pouco da cabeça. E o vídeo de hoje exatamente é falando de parada proteica. E na hora que a gente fala de parada proteica, eu enfatizo bem essa história de antigamente precisar de aminoácido para levedura, hoje só se fazer parada proteica se quer esterificar mais, enfim. Essa é uma das coisas. Outra coisa é esse lance da alfa-amilase, rampas de temperatura, enfim. Mash out, para que a gente faz mash out? Se a gente foi lá, fez a beta-amilase quebrar todo o amido, a alfa-amilase quebrou mais um pouco, não tem mais amido. Para que eu preciso inativar a enzima ali? É que na hora que eu subo a temperatura, eu reduzo a viscosidade. A próxima etapa vai ser a clarificação. E durante a clarificação eu quero ter uma viscosidade menor para poder ter uma clarificação mais rápida, mais fácil. Tá? Também é outro ponto, aí, outro paradigma para se quebrar. Falando de mosturação também, de uma maneira geral, eu acho que tem métodos de mosturação, né? Como que a gente pode fazer a mosturação? A gente tem a mais básica de todas elas, é a infusão, que é simplesmente jogar o malte na água, fazer a infusão ali e ponto final. Esse é o método normal. E aí eu faço uma rampa única, que é a infusão simples, ou infusão múltipla, que são várias rampas de temperatura. Antigamente se inventou o brew in a bag, que é colocar todos os grãos dentro de um saco. De uma vez só, sem grandes movimentações. Sem grandes movimentações, fica difícil de lavar, é fácil tirar, fica difícil de lavar depois. Mas esse brew in a bag ele foi se aperfeiçoando um pouco. E aí ele virou o que a gente chama hoje de single vessel, né? O grão ele fica todo ali compacto dentro de um local, aonde que depois eu tiro esses grãos de uma vez só. Só que como ele está ali todo fechadinho, bonitinho, eu consigo fazer a recirculação para reduzir a turbidez. Eu consigo fazer a lavagem do malte, que é jogar água por cima ali para poder fazer a lavagem do malte. Mas você tem um número, e esse número não é exato, mas vale aí, se alguém tiver, até me fala. Decocção é pegar o mosto já pronto e ferver de novo. É isso, você referve, e aí você decocção, você cozinha 2 vezes, você concentra a quantidade de açúcares, fazendo com que a água evapore, e você concentra os sabores, a cor, você deixa a cerveja mais escura, mais acobreada, depende do tempo que você fica, mas o dourado mais intenso. Isso é decocção.
Quando você fala da... qual que era a pergunta anterior que a gente estava falando? Bom, você não vai lembrar de nada, você é pior que eu para lembrar das coisas. A gente esquece as coisas muito rápido. Não era da Conquistão que era a ideia anterior. Bom, enfim, é isso aí. Fala qualquer coisa, se eu lembrar, eu te falo. Deixa eu ver se eu lembro Tá. pelas perguntas aqui. O Gustavo Deixa eu falando. colocar o Gustavo colocou aqui um comentário. A taxa de aquecimento de 1 grau por minuto desde os 45 graus da mostura já é o suficiente para todas as enzimas agirem, no que se refere à cerveja que está sendo feita. As regulares, né? As cervejas normais. Então se coloca a 45 graus e aí vai subindo. Na progressão, Vai subindo, não tem como você falar assim, ô protease, não atua aí não, tá? Eu vou passar aí pela tua temperatura, não atua aí não. O beta-amilase, não atua não, tá? Ela vai atuar, ela vai atuar. Eu lembrei o que eu ia falar. Diga. Você fala de single vessel, e aí uma das minhas sugestões quando a galera faz um equipamento no formato de single vessel é coloque um agitador a mais, né? Liga um motor a mais para que ele poder aumentar a eficiência. Quando você faz, de novo, não tem esse número exato, mas para vocês entenderem, quanto menor é um single vessel automatizado desses, de ter em casa 5, 10, 50, 60 litros, é o suficiente. Quanto menor é o tamanho dele, maior é a eficiência. Por quê? Porque você vai ter a movimentação do amido, a movimentação dos grãos, a movimentação de tudo acontecendo ali. Então você tem algum cálculo, e aí se tiver alguém de indústria, Estela, você tem esse número? A Estela está aí, estava aí com a gente agora há pouco, de quanto você vai perdendo, e isso é real. Então a eficiência sempre maior. Você tem isso, Estela? Você acha esse número mais ou menos? Do quanto menor é o volume que você está trabalhando, maior é a eficiência. Por quê? Essa história que eu falei de fazer o risoto, de mexer, né? De estar movimentando por ali. Então tem, de fato, essa importância. E aí, quando a galera começou a fazer no saco, beleza, perde. Porque você, além de... É prático, é lindo e tal, mas o volume de malte que você tem que usar para fazer a mesma cerveja, porra, é o dobro. Né? Porque você não consegue eficiência praticamente naquele sistema. Né? Era isso que eu ia completar. Nem lembro como que a gente jogou nesse assunto também. Nós vamos contratar uma secretária, o Matheus. Eu lembro de nada, você lembra menos ainda. O mediador, né? O mediador para poder fazer as perguntas e separar. Matheus é um cara que sabe muito, tá? E vocês estão vendo, não preciso eu estar falando isso. Matheus é um cara que sabe muito. Mas o Matheus começa a falar na aula dele, ele fala nesse tom de voz do começo ao fim, ele não se altera. O Matheus é isso aí. Aí ele fala assim, ele começa a falar e faz assim. Eu ainda tô cabelado, né? Tem que dar uma. Né? Ele se perde, é realmente muito bacana, mas é bacana. Ô, seu Leandro, eu falei que eu vou abrir a sua cerveja agora. O Leandro falou que chegou atrasado aqui. Eu vou. Não tomei, não. Eu vou tomar ao vivo aqui. Tomei uma água, o André me trouxe um suco, a gente tomou junto e por aí vai. Aí, você tem medo de câmera, ô, seu Gustavo Miranda? Fala qualquer coisa, eu vou lá pegar a cerveja do Leandro. Você tem assunto, não tem? Você consegue falar alguma coisa aí? Beleza, vou responder umas perguntas que estão aqui, ó. Olha lá, eficiência, exatamente esse número. Eficiência acaba caindo. Beer, né? Rovas Beer. Rovas Beer perguntando: alguma tabela para sugestões de rampa de mosturação de acordo com o estilo? Rovas Beer, eu não sei seu nome, vai ficar como Rovas Beer mesmo. O que eu costumo pensar nas minhas rampas de temperatura é o seguinte: toda cerveja eu faço 62, 72 e mash out a 78. Toda cerveja, toda cerveja. Então, obrigatório, eu tenho 3 rampas, 62, e aí eu faço 40 minutos, que é um tempo a mais, que em casa eu nem meço iodo. É um tempo que em 15 minutos converteria todo o iodo. O Rovas é o Anderson. Valeu, Anderson. Então, 40 minutos a 62 é mais do que o suficiente. Vai converter tudo isso daí. Se você ficar entre 60, 64, 65, temperatura oscilando, vai funcionar, tá? Porque tem aí o cálculo, um a mais aí, que é o efeito cagada do cervejeiro caseiro, né? Aí eu subo para 72, 20 minutos. O que 10 funcionaria, então também incluindo um efeito cagada aí. Subo para 78, 5 minutos. 3 rampas básicas.
E aí, Anderson, aí você tem que se perguntar o seguinte: se você vai fazer as rampas opcionais também. As opcionais são 43 graus, que é para dar mais aroma de cravo numa Weiss. Funciona para belga também, tá? Acentua o fenólico na belga. E aí você faz 15 minutos a 43. Isso é você que vai dizer. Eu estou fazendo uma cerveja que eu quero fenólico. Eu quero aumentar o fenólico nela. Você vai fazer 43 graus. 45 graus é para quebrar beta-glucano. Se eu estou usando 100% malte, esquece. Só se você estiver utilizando algum cereal não malteado, que não é aveia e nem trigo, porque não tem casca. Eu estou falando de cevada, tá? Cevada não malteada. Aí você faz 45 graus. 52 graus, se você está usando algum cereado não malteado, aí a finalidade é gerar aminoácido para a levedura. Ou, se você está usando aí a sua Weiss, tá? Anderson, entendeu? Então, você tem 3 rampas. Eu penso as minhas rampas dessa forma. 3 rampas... três rampas... 3 paradas. 3 paradas Três. obrigatórias e 3 opcionais. E aí o Gustavo está complementando aqui para o malte de trigo, especialmente a 45. Pro lance da protease, essa história mesmo, isso a galera meio que já caiu em desuso de uma forma geral, mas de fato tem quem ainda mantenha esse padrão por aí, de fato isso a galera acaba voltando sempre. Existe alguma questão referente à espuma? Se você pular, e aí, de novo, aí não estou duvidando, só estou falando o que eu faria. Eu sempre faço aquela parada em 68, aquela parada linda de 68. Então, enfim, já fechando nessa história aí, porque eu não morro de amores por cerveja adocicada, então eu vou evitar parar no 72. Então, né, eu vou segurar ali, eu prefiro ela naquela proposta do 68. E aí a formação de espuma, nesse caso, ajuda, por algum motivo mágico, que eu ainda não sei exatamente, se você puder me explicar, você explica aí, o porquê ou a impressão acontece. O que acontece? Qual é a mágica que no 68 me dá uma espuma mais estável do que se eu fizer no 62 ou se eu pular o 68? Você nunca viu essa macumba acontecendo aí? Cara, você deu um nó no meu cérebro agora. Eu vou pedir ajuda dos universitários. Alô? Gustavo, me ajude. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim, voltou. Tá me ouvindo? Tá, então enquanto o Gustavo também fala, responde aí, ó. Responde aí, ó. A rampa ideal para uma Weiss. A rampa ideal para uma Weiss. O Eduardo está perguntando. Eduardo, então, se você quer aroma de cravo, você faz a 43 graus. Se você quer deixar ela mais esterificada, você faz 45. E aí você faz 6272. O Gustavo, pergunta para o Gustavo. Mas as duas primeiras. Jogando, né? O cravo e o Ester são super importantes. Faça os dois. Mantenha os dois. Não pule nenhum. Faça os dois. Segure nos dois, porque vai ser diferente. Vai ser importante para você. O Gustavo está falando que a espuma é em função das proteínas. Eu também desconheço a história da rampa, né? Na minha opinião, eu acho que se a gente pular a protease, a parada proteica, e já arriar o malte numa temperatura mais alta, a gente pode ter uma espuma melhor. Porque a gente não fez a protease atuar e quebrar a proteína em aminoácido. Daí a gente preserva um pouco mais as proteínas. Né? Gustavão, isso aí. Legal? Não, bacana, muito bom. Show de bola. O Gustavo, você falou da parada de 45 graus numa cerveja de trigo. É para gerar ácido ferúlico, né? Eu acho que quando a galera trabalha com uma relação de pH, fala alguma coisa nesse sentido do pH inicial, então a gente pode falar a respeito de sour mash, kettle sour, o que você quiser. Nesse sentido, escolhe alguma delas e conta mais ou menos o que faria diferente
no todo o processo de mostura, com o início já com uma base mais ácida? Ou faria tudo igual, de 62 também? Falando em pH, só voltando um pouco, fazendo um parênteses, tem muita cerveja que a gente consegue fazer sem correção de pH. Porque beta e alfa amilase funciona bem pH de 5,5, 5,7. E se usando uma água neutra, a maioria das mosturas vão estar com esse pH. Agora, se você não corrigiu o pH, tem uma água neutra e foi fazer uma Russian, você arriou o malte todo ali, o pH cai para 4,7, lá embaixo. Daí você não tem nenhuma enzima atuando. Eu acho, só fazendo um parênteses na tua pergunta, falando de pH, é a única cerveja que a gente não consegue fazer sem a correção de pH. Sem a correção de pH. Mas aí, voltando na tua pergunta, falar um pouquinho do pH da... Eu acho importante corrigir o pH da mostura, porque o pH um pouco mais baixo, se eu fizer a fervura com pH um pouco mais baixo, a cerveja não tem tanta caramelização, né? Não tem tanta reação de Maillard que você tanto gosta para gerar a melanoidina durante a fervura. A cerveja fica mais... Eu gosto do lugar certo, reação de Maillard. Os dois maiores presentes que Deus nos deu na gastronomia. O primeiro é o bacon. Ninguém discute isso, o bacon é vida. Acabou. O bacon é o maior presente que Deus nos deu. O segundo maior presente que Deus nos deu é a reação de Maillard. Sem dúvida nenhuma. Na comida, não na cerveja. Na comida, exatamente. E pra gente reduzir a reação de Maillard na fervura, é deixando o pH por volta de 5,2 na fervura. E aí se fermenta essa cerveja e ela vai cair para o pH de 4,3. Que essa acidez ainda não dá a sensação de azedo, tá? Mas ela dá uma refrescância na cerveja com esse pH, né? Com o pH nessa faixa. Falando de Kettle Sour, a maneira mais fácil de fazer, né, uma sour que nem os brasileiros fazem hoje de fruta, né? Tirando o Brettanomyces, que é um negócio encardido demais para trabalhar, né? O Kettle Sour, você vai lá, faz a fervura por 10 minutos só para esterilizar. Com ácido lático, você tem que baixar um pouco desse pH para 4,5. Baixa para 4,5. E aí você ainda está na panela de fervura, né? Desligou a fervura, corrigiu o pH, está caindo a temperatura. Na hora que chegar aí por volta de 35, 37 graus ali, até uns 40, bota o lactobacillus. Pode ser Yakult mesmo. Um Yakult para cada 25 litros daquele potinho. É a dosagem, tá? Vai no Yakult que não tem problema nenhum. Aí você vai no dia seguinte, 16, 18 horas depois, médio pH tem que ter caído para 3,6. Que é o que geralmente vai. Tá ainda na panela de fervura fechada, tá, gente? Fechada. Se você não fechar, vai cair outros contaminantes ali que pode dar até butírico, tá? Já vi casos de dar butírico. E aí você ferve, joga o lúpulo, ferve por 60 minutos, joga o lúpulo, matou o lactobacillus, bota a Saccharomyces, uma Saccharomyces neutra, manda pro fermentador para fazer a nossa sour e aí joga um extratinho de fruta lá, né? E aí fica uma sour daquelas, né? Curiosamente, a Estela falou contar os dois assuntos, inclusive da própria kombucha. A Estela é uma das pessoas que a coisa que mais manja o negócio de kombucha, tem até, se vocês quiserem olhar, já está publicada essa lá no Confraria do RR, vai lá no YouTube, dá uma olhada, já está lá. E aí, uma dessas histórias a gente contou nesse vídeo, inclusive, a gente fez uma sour junto e, porra, não chegou o lactobacillus na cidade, por telefone, foi antes dessa onda de sour. Ô Manolo, procura aí que você achar. Foi atrás das tiazinhas de Yakult, as tiazinhas no carrinho do Yakult. Compramos todo o Yakult da cidade. E aí fizemos, ficou boa pra caramba a cerveja. Nunca mais era uma cerveja tão boa na vida, né, Manolo? Fala aí. Foi sensacional. Fala aí, fala as rampas e temperaturas e tempos. Cara, aí cada caso é um caso, Eduardo. Assim, você não tem uma regra de bolo tão feita assim, sabe? A gente tem algumas questões que fazem uma diferença gigante entre todos os elementos da cerveja. Uma delas é exatamente essa. O que você quer da sua cerveja? Você não pode querer a mesma coisa quando você faz uma Session IPA, uma APA, uma Pilsner,
querer uma coisa que você quer com uma Imperial Stout, não é igual. Então, a receita de bolo não é tão assim, usa 1 mais 1 vai ser sempre 2. Não, são coisas distintas. Então, cada caso a gente tem que ter um cuidado maior no que a gente está fazendo. Então, assim, há uma preocupação para Weiss, o tempo de Weiss. Para uma Weiss? Para uma Weiss, cara, eu faria 15 minutos a 43, 15 minutos a 52, que são as duas rampas opcionais aí, né? Eu querendo cravo e querendo banana, né? Subiria para 62 por 40 minutos, 72 graus por 20 minutos e mash out a 78 eu faria por aí 5 minutos, tá? E cuidado, a hora que o senhor for refermentar a sua Weiss, não use mais que 4 gramas por litro. Usa 4 gramas de açúcar por litro da sua Weiss e cuidado com a temperatura que ela refermenta. Se você fizer essa receita inteira com essa parada 52 e deixar ela refermentar a temperatura ambiente, vai parecer um bubalu, vai parecer um chiclete a sua cerveja. Então cuidado com a temperatura alta de refermentação da sua garrafa, que bagunça o negócio inteiro depois. Não é isso? Pode bagunçar demais, com certeza. E aí nessa história acaba espumando demais da Gush, né? O mais importante é deixa a cerveja atenuar, comer todos os açúcares ali. A WB06 é a levedura mais atenuante de todas as leveduras. Ela come 100% da maltotriose, ela zera a maltotriose. Então, com isso, a cerveja fica estável. Se você deixar atenuar, né? Se você atenuar bem essa cerveja vai ficar estável, sem precisar de pasteurização para estabilizar tanto ela. É por isso que Weiss nem se pasteuriza, né? Ela já é estável. Né? Eu já não tenho mais muito açúcar ali. Né? Zerou a maltotriose, a levedura não come destrina, né? Então, e aí fazer um prime, eu aconselho, eu sou da opinião do Ronaldo também, 4, no máximo 5 gramas por litro, que é para formar 2, 3 dedos de colarinho no copo, que é o suficiente, né? Para ter um pouquinho de padrão, né? E a ideia é assim, ó, tanto faz se é para fazer uma barley wine ou se é para fazer uma Weizen, que você quer uma espuma maior, um volume de carbonatação maior. O que acontece é esperar o tempo certo. Então, todo mundo vai chegar no seu tempo. Se você quiser acelerar o seu processo, não vai dar certo. Você vai ter uma festa para o final de semana, você coloca 7, 8 graus, 8 gramas, coloca, ela vai explodir a hora que você for tomar, e não vai ficar bom. Então, assim, entenda os tempos, respeite os tempos, e 4 gramas, gente, é o ideal, é só não ter pressa. O senhor fala alguma coisa, eu vou mostrar. Não era para isso, não. Mas eu vou mostrar o cuidado do Leandro quando ele trouxe a cerveja aqui. Tem uma pergunta aí, ó. Responde essa história da esterificação 52. É isso aí. Eu vou lá mostrar a garrafa de um detalhe para você que é cerveja caseira. É muito bacana. Fala aí, bacana. Vamos dar mais uma olhada aqui nas perguntas. Não sei se vocês sabem, a gente está no YouTube também. Eu capturei essas imagens, quebrei em 2 quadrinhos e coloquei no YouTube. E aí no YouTube a gente tem aqui uma pergunta do Lúcio. Comecei a fazer a rampa de 72 por 20 minutos e melhorou a minha eficiência. Estou conseguindo um corpo que antes não estava conseguindo, fazendo a rampa, quando antes eu estava fazendo somente a rampa de 66. E o motivo é esse, né, Lúcio? Principalmente porque você libera um pouco mais de amido ali e você quebra esse amido em destrina. O Célio falou que 45 na proporção de 4:1 e adição do resto de água já 68. Então você começa, o Célio tá falando aqui na cerveja dele, ele começa a fazer a 45 graus já, numa proporção de 4 litros para cada quilo de malte, é isso? E aí se você adicionar mais água além disso, você não consegue fazer a lavagem, né? Não sei se o Célio está aí ainda, puder complementar isso. Mais do que 4 litros por quilo de malte, você não consegue lavar muito bem o teu malte aí com a eficiência. Kazumba, qual seria o tempo de 52 para esterificar no Bel? 15 minutos, meu cara. 15 minutos, deixa lá e você vai... Vai ser padrão. Não passa disso, que não tem por que passar disso. Não tem por que passar disso. O que é essa aqui, Leandro? Conta pra galera, que tá incrível essa cerveja. O que é isso? Enquanto o senhor escreve, eu vou mostrar uma coisa.
Me trouxe aqui, ó, uma Irish Red, caseirona, aluno, amigo. Olha aqui, ó, bom para, ao contrário, bom para, e a data aqui, ó. Então ele não viria tão cedo, não voltaria para cá. Mas essa história, 1/6, que dia que é hoje? Hoje nós estamos na véspera do Natal, não é hoje? 23 de dezembro, nós estamos uma puta zona aqui em São Paulo agora. Hoje, todos os feriados do ano estão acontecendo essa semana. Então, daqui a pouco carnaval, não dá pra gente ficar sem. Aqui você vê este cuidado, ele colocou aí para o dia 1/6. Estamos aí 10 dias, né? Sei lá que dia a gente está. De fato, não lembro, não sei que dia hoje. Mas já a previsão de quando ela vai ficar boa. Então, respeitar esses 4 gramas é uma coisa que faz muita diferença. Esse tempo para ela poder andar. Ó, Irish Red envelhecida em cachaça e carvalho, essa grande também? Eu tô tomando a grande agora. Tô tomando essa. Olha essa só. Não, outra... você tá aí a seco, Matheus? Você sempre tem cerveja? Eu não ia beber, mas já que eu tô aqui, né? Eu tô sem nada, cara. Eu preciso botar a Dúbio pra gelar. Ficou legal, cara. Fiz com T58 mesmo. Fermentei temperatura ambiente e deu bom, cara. Ficou legal, ficou bem esterificadinha. Tá bom. Tá bom. Faz bem, sem compromisso, né? Uma Dubiozinha sem compromisso. Pô, ficou boa. Não, mas tá bom. Mas não é... Eu sempre dou algumas dicas pra galera quando começa a fazer cerveja. E aí, os cursos da Brown Academy aqui em São Paulo são aqui na Cervejoteca. E aí o pessoal sempre traz cerveja feita em casa. Então a gente tem um momento. Olha lá, é uma Porter com castanha do Pará e whisky. Mano, tá boa demais a cerveja. A galera traz cerveja e a galera quer saber o que eu acho, quer saber o que o Matheus acha, quer saber, né? Sempre aquela análise sensorial. Eu dou aula de análise sensorial, mesmo no curso de cervejeiros caseiros e tal. Então a gente faz aqui nesse sentido e todo mundo traz a sua cerveja, né? E uma das coisas que eu sempre falo é assim, gente, a hora que você puder levar a cerveja para alguém profissional, aceite o que esse cara tá falando. Ou não peça o que ele, não pergunta o que ele quer, o que ele acha. Não quer ouvir, não pergunta. Né? Então, assim, ó, se você abre, serve, toma um gole, beleza, tudo bem. É muito difícil, às vezes, o cervejeiro aceitar. Tem um meme hoje do Charlão lá, do Sommelier da Depressão, falando isso. Das coisas mais pesadas do mundo. A última da escala era o ego do cervejeiro. É mais ou menos isso. Né? Então, assim, o sujeito que está disposto a aprender, o sujeito que está querendo, de fato, aprender, ele está trabalhando para isso, ele vai conseguir descobrir um monte de coisa. Então, se você tiver a possibilidade de pegar a cerveja, ó, Renata é cervejeira das boas lá do nosso Goiás. Se você tiver a oportunidade de poder buscar a informação, tiver alguém sério e isento de qualquer interesse, isso é muito importante, porque assim, tem muita gente que é amigão porque vai ganhar cerveja de graça, não é isso? Vocês já devem ter visto. Vocês, cervejeiros, têm uma lista dessas pessoas que se aproximaram, e aí, não tem uma cervejinha, não sei. Então, se você tiver que pegar alguém profissional, alguém que vive de cerveja, alguém que trabalha com isso, alguém, tipo, não vou ganhar nada elogiando ou perder nada falando mal da cerveja, é mais ou menos isso, como esse caso que o Leandro traz. Aceite. E aí, eu sempre conto uma história do lançamento da Nikita. A Nikita, a minha cerveja mais premiada que tem aí, pô, né, de monte. E aí, o dia que a cerveja chegou, eu falei para eles, no dia do lançamento, eu falei assim, gente, não tá boa. E tava boa pra caralho. De fato, eu falei um monte de palavrão em cima disso. A festa para começar, o lançamento começando, eu falei, vocês podem sentar, nós vamos corrigir isso. E comecei a editar e falar. E tava incrível a cerveja, tá? Só que tinha que melhorar. E era minha filha. E se eu não tivesse tido uma atitude como essa de aceitar que eu tinha que melhorar, a gente nunca teria ganho todos os prêmios que acabou ganhando. Então aceite que a cerveja tem que evoluir. Cervejeiro caseiro é pai de filho bonito, eu sempre digo isso. Isso é fundamental para o meio cervejeiro. O cervejeiro caseiro é aquele cara que vai chegar e vai mostrar a cerveja. Olha a coloração, olha o efeito da cerveja na luz, aqui, na luz de fundo, olha que beleza que ela fica. Né? Então o cara vai virar e falar assim, vai pegar uma cerveja dessa, vai poder mostrar pro amiguinho do trabalho, vai poder mostrar pro cunhado, vai poder mostrar para alguém que não faz ideia desse nosso universo, alguém que está ali do lado de fora, falando a respeito de loira, morena ou ruiva. A gente sabe que o mundo começa dessa forma, depois o cara descobre esse tipo de monte de outras coisas. Então, se tiver a oportunidade de levar a cerveja para uma análise profissional, faça e aceite as respostas. Aceite. Então,
universo profissional, a gente faz cobrando, evidentemente. O cervejeiro caseiro faz por amor, faz porque tem que fazer, faz porque é importante ajudar esse negócio a acontecer. E se você não tiver a oportunidade de conhecer alguém idôneo fora do rolê para poder oferecer uma brincadeira como essa, participe de concurso. Nós fazemos todos os anos aqui também o concurso da Brown Academy. Então o concurso ele é feito aqui, a gente convida um monte de gente bacana, organiza e tal. Eu não julgo no meio do caminho, exatamente porque eu recebo as amostras, então para manter tudo isento eu não vou julgar. Julgo a final, enfim, fico junto ali e tal, mas também não quero saber quais são as amostras que chegaram, como vai chegar. A gente sempre faz, aí sendo bagunçado, né? Enfim, mas é uma puta oportunidade para todos vocês, absolutamente, que querem fazer uma cerveja melhor, poder enviar para um concurso. Não esperando que você possa ter ganhar um prêmio, ganhar sei lá, qualquer coisa, um abraço do Matheus. Não é para isso. A ideia disso aqui é que você possa realmente ter uma avaliação feita por alguém que não tem vantagem ou prejuízo nenhum em fazer isso para você. Então aceite, faça, e é legal pra caramba. Outra dica que eu sempre dou para quem está começando a fazer cerveja, eu já há algum tempo fazendo cerveja, é tenha na cabeça o que você quer. Conheça outras referências do mercado, outras referências profissionais de cerveja, daquilo que você gostaria de fazer. E trabalhe até chegar nessa resposta. Porque, assim, quando você fica pipocando, então hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer uma Weizen, como a gente falou agora há pouco, depois eu vou fazer uma Imperial Stout, aí eu vou fazer uma Porter com castanha. Gente, você tem chance de tudo ficar mais ou menos. E você não sabe se o que está dando certo é o que está dando errado, é o malte que está usando, é a sua panela, é o seu cálculo de eficiência, é a temperatura da sua geladeira. Então, escolha uma receita, até ela ficar do jeito que você quer. Agora eu tenho uma referência. E é tão legal, Matheus, eu que fico aqui recebendo as amostras, tal, faço isso há muito tempo, eu julgo acho que eu joguei um concurso em 2010, eu acho, imagina, né, quanta coisa já apareceu. E é muito curioso que o cara entra aqui e ele fala assim, ó, o que você tem aí do estilo X? Aí eu ofereço, né, o estilo X. Aí o cara toma e ele fala assim, ah, então tá no papo, a minha tá muito melhor. Pô, mano, que legal. Então, é isso. O legal da brincadeira é isso. Você gostar, mas aceitar que a gente pode sempre melhorar. E aí você consegue ter outra puta dica de fazer uma coisa sequencial, é poder pegar as suas cervejas e comparar as suas amostras. Coisa que cervejeiro às vezes faz muito, às vezes faz muito pouco, é o registro do que está acontecendo. Ó, tantos graus, tal dia coloquei, tantos graus, tal dia baixei. Isso é muito importante. Porque aí você vai saber reproduzir o que você fez que deu certo ou não fazer o que deu errado. Quantas vezes você faz uma cerveja, a primeira cerveja ficar boa é sorte, acredite. Não importa o quanto você viu o YouTube antes. A primeira cerveja boa é sorte. A segunda boa, você vai... beleza, agora começa a ficar legal. Agora você começa a entender que a coisa vai evoluindo. Então, se as primeiras cervejas não estiverem boas, gente, tanto faz. Tanto faz. É por isso que é bom fazer pouco. É por isso que é bom começar fazendo umas panelas pequenas. Porque aí você vai pegar o negócio e vai falar assim, porra, não tá exatamente boa. Vai tomar. Porque a gente toma, não é isso? Tem álcool, foi a gente que fez, a gente toma, a gente sempre vai tomar. Mas assim, de falar assim, não tem como. Mas você vai poder, de fato, entender que é legal poder fazer isso numa escala crescente, numa dificuldade crescente. Então, assim, de começo, pegou as dicas de mostura, tá certo, eu vim aqui te xingar pessoalmente, seu filho da puta. Mas vai dar certo, porque o cara é estudioso, bom pra caramba no que ele faz. Realmente a gente dá aula junto, faz esse tempo todo, então realmente confio no trabalho do Matheus, acredito em tudo que ele falou. Só preciso testar agora, mas acredito em tudo que ele me falou. E aí, uma das coisas bastante importantes dessa brincadeira é que uma vez testado, eu vou garantir que dali pra frente vou fazer, e tá tudo certo. Até da mesma forma que eu posso não fazer. Assim como até hoje tem gente que faz a parada de 40 graus. Tá? Até hoje tem gente que vai fazer uma história dessa. Então, assim, se funcionar e do jeito que você quer, faça. Faça. Não sou eu falando, não é o Matheus falando, não é o tio da esquina falando, e por aí vai. Né? Cada qual vai ter a sua proposta, e dando certo, sorrindo, trazendo sorriso no rosto, gente. Deu sorriso, tá tudo certo. O resto vai. Mas nós temos uns minutinhos para acabar. Fala qualquer coisa aí que você fala devagar demais, demora para falar tchau.
Até que eu tô falando um pouco rápido hoje, né, cara? Puta que pariu. Não que nem você, Se você mas, quiser... né? O que eu falei agora em 6 minutos, se você falasse no seu ritmo, levava 2 semanas. Fala qualquer coisa para acabar. Vamos passar. Não precisa de tanto. Coisa rápida, direta. Direto ao ponto. O concurso que o Ronaldo falou da Brau Academy vai acontecer no segundo semestre. A gente não sabe se é em outubro ou novembro. Estamos pensando, vendo quando será que vão liberar a galera, porque a gente precisa de juiz, né? Se os juízes não vierem julgar, a gente não tem julgamento, pô. Vamos analisar aí, vai ser por volta de outubro e novembro, cancelamos do primeiro semestre, outubro e novembro, vamos estar com todos os cursos presenciais da Brau Academy aí no segundo semestre, inclusive em Goiânia, tem gente de Goiânia aí, em São Paulo, na Cervejoteca, a gente tem aberto curso, Campinas, Ribeirão, Indaiatuba, em diversos locais, e nessa quarentena cervejeira a gente está com diversos cursos, entra ali no site da Brau, tá? Na parte de cursos, a gente está com diversos cursos online, tá? Ontem eu dei um curso de lúpulo, foi a primeira aula. Amanhã é a água cervejeira. Dá um apoio pra gente aí, se inscreva no curso de água cervejeira, que é um curso que vocês vão aprender no Beersmith, inclusive, a calcular a água de vocês. Vamos falar de bastante detalhe de pH de água, de pH da cerveja, pH de água de lavagem, por que que se usa, por que que se corrige o pH, enfim. Não só de pH, mas a gente tem curso de carbonatação, de Beersmith, de controle de qualidade, muitos cursos que a gente tem ali online, tá? Quem tiver interesse, por favor, dá uma olhada lá. Estamos com um negócio novo chamado mentoria. Você tem 2 segundos, Matheus. 2 segundos, então é tchau. Ah! Tá acabando. Gente, olha só. Esse vídeo inteiro está disponível lá no YouTube em Confraria do RR. Vai lá, se inscreve, dá o joinha. Não deixa de poder dar essa força. Isso é super importante pra gente. O Matheus está aí com a gente. Falo por mim, falo por ele. Algumas respostas, algumas perguntas não foram respondidas.